Olá pessoal, meu nome é Lucilene, mais conhecida como Lucy, e na aula de hoje nós vamos ver o início da primeira viagem missionária. Para tanto, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos 13. Nós iremos ver apenas os 12 primeiros versículos. Como o capítulo ele é extenso, nós vamos dividir em duas partes. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 13. Eu vou ler para que assim nós possamos já dar continuidade, certo? Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual o tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhe impuseram as mãos, e lhes deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, estando também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, a mão do Senhor estará contra ti e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então, nesse capítulo, nós vamos ver quem foram os homens chamados para a primeira viagem missionária, as cidades que foram percorridas e alguns acontecimentos que marcaram a primeira viagem missionária. Então, como eu havia dito, nós vamos ver só o início da primeira viagem missionária. E nós vamos lembrar um pouquinho que no final do capítulo 12, Saulo e Barnabé, eles já haviam cumprido a missão que havia sido dada para eles, que era de auxiliar os irmãos lá da Judéia, como nós vimos no capítulo 11, que Ágabo teve uma visão de que haveria fome na terra. Então, aqueles discípulos eles se reuniram para ajudar os irmãos da Judéia. E a missão de Barnabé e Saulo foi justamente levar esse auxílio para aqueles irmãos. Então, após eles cumprirem essa missão, eles voltaram para Jerusalém, levando consigo João Marcos, que nós já vimos aqui no capítulo 13, que era o auxiliar de Barnabé e Saulo, certo? Então, de antemão, é importante diferenciar as Antioquias, que são cidades que foram percorridas também na primeira viagem missionária. Então, nessa primeira viagem missionária, nós vamos ver que haviam duas Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia, certo? Na Antioquia da Síria, nós vemos que foi onde os discípulos foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez, e onde também já havia a Igreja do Senhor. E a Antioquia da Síria, ela era tida como a base missionária daqueles irmãos, que foi justamente onde eles se prepararam, onde eles estavam unidos e em comunhão, e em seguida eles seguiram para as outras cidades. Então, a Antioquia da Síria seria essa base missionária deles. E também foi onde nós acabamos de ver que Barnabé e Saulo foram separados para a primeira viagem missionária. Já a segunda Antioquia
é a Antioquia da Pisídia, que fica na Galácia, a noroeste da ilha de Pafos, certo? Então, essa cidade, ela também foi evangelizada por Barnabé e Saulo e também foi marcada por quê? Porque grande quantidade de pessoas que ouviram os ensinamentos de Paulo e Barnabé, de Saulo e Barnabé, eles se converteram, tanto judeus como gregos. Então, uma estava na Síria e a outra estava na Pisídia. Lembrando que todas essas cidades elas estavam banhadas pelo mar Mediterrâneo, certo? Na questão do Oriente. Então, continuando aqui. Lá na igreja da Antioquia, da Síria, haviam homens, né, servos do Senhor, que estavam orando, jejuando e estavam em comunhão. Como nós vimos no primeiro versículo, haviam 5 homens, que era Barnabé, Simeão Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Então, esses homens, digamos que eles eram, entre aspas, os líderes daquela igreja, e eles estavam reunidos na igreja em Antioquia. E, naquele momento, o Espírito Santo do Senhor falou ao coração deles, pedindo para que separasse 2 homens, Barnabé e Saulo. Para o quê? Para um chamado, né? Como nós vemos no versículo 2. Para um chamado que ele já havia separado, esses 2 homens. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, quem escolhe os cristãos é Deus. Quem capacita o seu povo é o Senhor. Então, eles obedeceram a Deus e seguiram o caminho, como nós vemos no versículo 4. Aqui também nós vemos a questão da importância de ter líderes que pregam a palavra do Senhor, que têm intimidade com o Senhor. Porque não foi simplesmente esses irmãos que disseram, vão lá para Pafos, porque lá tem pessoas que precisam ouvir a palavra. E simplesmente eles foram. Mas não. Guiados pelo Espírito Santo, homens que oravam e jejuavam, impuseram-lhe as mãos, né, abençoaram eles e disseram que o Espírito Santo iria conduzir eles. Né? Eles não estavam indo pelas suas próprias forças levar o Evangelho do Senhor, mas, segundo o Espírito Santo, eles estavam indo pregar o Evangelho. Então, obedecendo o chamado de Deus, eles seguiram para Seleucia, como nós vemos no versículo 4. Versículo 4, versículo 5. Deixa eu ver aqui, só confirmar. 4 e 5. Então, eles chegaram na Seleucia, e a Seleucia, no versículo 4, era o ponto marítimo, né? O porto marítimo, onde eles pegavam os barcos e seguiam para a ilha de Chipre. Então, eles foram. E ao chegar no seu destino, que era Salamina, a capital grega da ilha, ao chegar lá, eles foram logo fazer o quê? Pregar nas sinagogas, né? Eles não perderam tempo, eles não foram descansar, eles já foram pregar o Evangelho do Senhor. Então, assim como eles, nós devemos aproveitar todas as oportunidades de anunciar o Evangelho de Deus. Então, como nós vemos, né? Eles foram pregar nas sinagogas dos judeus e tinham como auxiliar João Marcos, que percorreu toda a ilha de Chipre com ele até chegar em Pafos. E ao chegar em Pafos, eles encontraram 2 homens, né, com objetivos distintos. Um era o mago, né, o mágico, também conhecido como Bar Jesus, né, e por tradução do seu nome se chamava Elimas. E havia também um homem chamado Sérgio Paulo, o procônsul, né, que era uma espécie de governador da província. E, diferente do mago, o procônsul ele estava desejoso por ouvir a palavra de Deus, ele ansiava por ouvir a palavra de Deus. E nós vemos que, aqui no versículo 6, ele chama Barnabé, ou melhor,
no versículo 7. Ele chama Barnabé e Saulo e demonstra esse desejo de ouvir a palavra do Senhor. Mas nós vemos que logo em seguida, no versículo 8, o mago, ele opunha-se, o mágico, ele opunha-se a isso. Ele não queria que o evangelho do Senhor fosse anunciado para aquele homem, né? E aí ele tenta de todas as formas fazer com que o Sérgio Paulo, que é o procônsul, não ouvisse a palavra do Senhor. Mas a Bíblia relata, né, que em todas essas viagens, em todas essas ocasiões, nós já vimos que muitos tentavam fazer com que o evangelho não fosse anunciado. A exemplo do capítulo passado, Herodes, ele perseguia o povo de Deus, né? Matou a Tiago a fio da espada, prendeu a Pedro. Então sempre existiam pessoas que tentavam impedir que o evangelho fosse anunciado. Mas nós vemos que não há quem possa impedir, né, que o evangelho seja propagado. Por mais que esse mago tenha tentado impedir que o procônsul ouvisse a palavra do Senhor, nós vemos que não adiantou de nada. E hoje não é diferente. Por mais que as pessoas tentem impedir que a palavra do Senhor seja anunciada, por mais que as pessoas tentem fechar as portas das igrejas, a palavra do Senhor, ela não passará, né? Não passará. Ela permanecerá. E nós usamos outros meios de comunicação para continuar levando a palavra do Senhor, a exemplo deste vídeo. Então, o mágico, ele tentava afastar o procônsul da fé, pois ele estava percebendo que o Sérgio Paulo, que era o governador das províncias, uma espécie de governador, ele estava bebendo na verdade, ele estava ouvindo a verdade. E o mágico, ele vivia de mentiras, vivia de engano. E ele temia perder, né, sua posição. Então não adiantou de nada, né, a tentativa daquele homem. Porque Saulo também estava ali e ele não cessou de pregar a palavra do Senhor. Aqui no versículo 9, nós vemos que Saulo, ele também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele mago e exortou ele, né? Levou a palavra, mostrou o poder de Deus. E nós vemos que, a partir do versículo 9, ele não é mais chamado de Saulo, e sim Paulo, né? Em acomodação aos ouvidos dos romanos. Então, a partir daqui, nós vemos que ele passa a ser chamado de Paulo, não mais Saulo. E em todas as passagens bíblicas, nós vimos, né, que muitos se opunham aos ensinamentos de Deus, mas que nada disso serviu. E aqui nós vemos que Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele exorta aquele mágico, e ele diz o seguinte, no versículo 10. Paulo questiona o mágico, chamando de filho do diabo, aquele que é inimigo da justiça de Deus, que é cheio de engano, referindo-se à questão das suas magias, suas mentiras. E até quando aquele homem usado por Satanás estaria desviando os seus companheiros do caminho. Então é daí que Paulo ele anuncia, né, que a mão do Senhor, que a ira do Senhor estava caindo sobre aquele homem, de tal forma que ele ficaria cego por um determinado tempo, para mostrar como Deus é soberano. Ele mostrou, né, o seu agir sobrenatural, fazendo com que aquele homem ficasse cego. E o que foi que aconteceu? O procônsul, né, Sérgio Paulo, ele já tinha ouvido os ensinamentos de Barnabé e Saulo, e ele viu aquele acontecimento. E ao ver aquele acontecimento que se sucedera, né, e que aquele momento era maravilhoso, ele se rendeu à doutrina do Senhor, né, e ele creu, como nós vimos no versículo 12. Então, não adianta, né? Não adianta se levantar pessoas, se levantar governo, se levantar quem for, para tentar impedir que o evangelho do Senhor seja anunciado. A palavra do Senhor sempre será anunciada.
E nós vemos que naquele momento aquele homem se rendeu diante da doutrina do Senhor. Então nós vemos que todo joelho ele se dobra diante da grandeza de Deus. Que o nosso Deus ele é real, que o seu poder é real, né? E que tudo que foi criado para a glória de Deus. Então nós concluímos que no início da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, a palavra do Senhor ela não deixou de ser pregada. E nem deixará de ser pregada no presente, né? E o Senhor, ele estava no controle de todas as coisas, bem como ele continua no controle de todas as coisas. E nós fomos também chamados, separados e estamos sendo enviados para anunciar a salvação através de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, que é o nosso amigo, que é o Filho de Deus. Então nós vemos que na primeira viagem missionária de Paulo e Saulo, ou melhor, de Saulo e Barnabé, eles encontraram essa dificuldade, né? Não digo dificuldade, mas essas coisas que tentaram se levantar contrária, que era esse homem, o mágico, Bar Jesus, que tentava impedir que a palavra do Senhor fosse anunciada para o procônsul Sérgio Paulo, proconsol, né? Procônsul Sérgio Paulo. Então nós vemos que a palavra do Senhor ela é propagada e que nós somos chamados, e se o Senhor está no controle de nossas vidas, está no controle de tudo, tudo irá bem, certo? Então que nós possamos aproveitar os meios de comunicação, que nós possamos aproveitar as oportunidades para continuar levando o Evangelho do Senhor para tantas pessoas que estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. Assim como nós vemos que esse procônsul, ele tinha um grande desejo de ouvir a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, um colega nosso, um familiar nosso, está sedento de ouvir a palavra do Senhor. Então, que nós venhamos aproveitar essas oportunidades. Que nós possamos, assim também como Barnabé e Saulo, estavam se preparando, estavam orando, estavam buscando ao Senhor, para que pudessem levar a palavra do Senhor, nós também possamos fazer isso. Tá bem? Então, na primeira viagem missionária, no início dela, nós vimos esses pontos, né? Quem foram as pessoas escolhidas? Nós vemos que dentre esses 5 homens, logo no início do versículo, do capítulo 13, desses 5, Barnabé e Saulo foram separados. Nós vimos que eles saíram da cidade de Antioquia da Síria e foram para Salamina e Pafos. Lá em Pafos, eles encontraram esses 2 homens, né, que marcou o acontecimento, que foi a palavra do Senhor foi anunciada e através do do acontecimento, né, de Deus mostrar que aquele homem ficaria cego, né, mostrar sua grandeza, o procônsul, ele se converteu, né, à doutrina do Senhor. Então, em todo tempo, a palavra do Senhor é anunciada e não há quem possa impedi-la, certo? Então, no próximo domingo, daremos continuidade à primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, para vocês, foi um prazer tê-los comigo nesse vídeo de hoje. E que Deus continue abençoando e nos sustentando em sua presença. Tchau, tchau. Até mais.